De modo a estudar os efeitos da presença dos dielétricos em capacitores e sua influência sobre a diferença de potencial entre os terminais deles, um estudante resolve montar um circuito simples com capacitores de valores C e 2C, ambos de placas paralelas. O circuito consiste em conectar os capacitores C e 2C em paralelo e, em seguida, o conjunto assim formado é conectado aos terminais de uma bateria capaz de estabelecer uma DDPV entre os terminais da associação. A seguir, a bateria é desconectada do conjunto e um material de constante dielétrica K é introduzido entre as placas do capacitor C, resultando em um novo valor da diferença de potencial entre os terminais da associação. A combinação que expressa o novo valor do potencial em termos de K e V é dada por. Bom, pessoal, aqui você começa a questão dizendo que existem dois capacitores com capacitância C e 2C e eles são associados em paralelo. Em seguida, você tem aí um equivalente que é conectado a uma bateria e com isso ele armazena uma certa diferença de potencial que ele chama de V. Tranquilo? Então, essa é a situação inicial. Então, a princípio, vamos aqui calcular quanto vale a capacitância equivalente. Sim? Professor, como assim? Bom, gente, você está com dois capacitores em paralelo. Como eu faço para achar a capacitância equivalente nessa situação? Bom, professor, é só somar as capacitâncias individuais de cada um dos aparelhos. Exato. Então, você vai ter que a equivalente aqui vai ser igual a C mais do C, encontrando uma capacitância equivalente igual a 3C, ok? E agora? Agora ele pega esse equivalente e conecta aos terminais de uma bateria, fazendo com que esse aparelho ele armazene, ele adquira um ADDPV. Bom, como é que eu posso aqui relacionar a capacitância desse aparelho com a DDP armazenada? Bom, você sabe que a capacitância é o quociente, é a razão entre a carga armazenada e a diferença de potencial V estabelecida. Uma vez que na nossa situação a capacitância equivalente vale 3C, você fica com 3C igual a Q sobre V, ou ainda você pode concluir que a capacitância nessa situação ela vale Q sobre quanto, professor? Sobre 3V. Em uma segunda situação, ele pega os mesmos dois aparelhos, só que naquele que tinha capacitância C, ele coloca um material dielétrico, cuja constante dielétrica nessa situação vale quanto? Vale K. Sim? Então veja, eu tenho agora dois aparelhos em paralelo ainda, só que naquele que valia C, eu coloquei um material dielétrico, que está aqui para vocês aí em azul. O outro permanece com a capacitância como sendo igual a 2C. Tranquilo? E agora? Bom, gente, nessa nova situação, nós sabemos que ao inserir um dielétrico em um capacitor, a capacitância ela aumenta para um valor que será igual a K, a constante dielétrica que a questão informa, vezes o valor da capacitância original dele. Sim, você aumenta a capacitância do aparelho quando você insere nele um dielétrico. De tal forma que agora a capacitância equivalente ela vai ser igual à soma das capacitâncias individuais de cada um dos aparelhos. Com isso, ficamos com 2C mais K vezes C. E colocando a capacitância em evidência, você fica que o equivalente aqui será igual a C, que multiplica K mais 2. Sim? E agora? Bom, vocês lembram que na primeira situação nós achamos um valor para C como sendo igual a 3 ou Q sobre 3V. Substituindo esse valor nessa expressão que nós acabamos de encontrar, ficamos com a capacitância equivalente como sendo igual a Q sobre 3V, que multiplica K mais 2. Bom, encontrei agora uma relação para a capacitância equivalente quando você está com material dielétrico entre as placas de um dos capacitores. O que é que a questão diz? Que nessa situação, lembra, quando o material dielétrico foi inserido, o capacitor estava desligado, o que mantém constante a carga elétrica. Vocês concordam comigo?
E aí o que é que ele quer saber? Qual é a nova diferença de potencial ao inserir essa constante, esse dielétrico? Bom, e aí nós vamos voltar e lembrar que a capacitância ela é o quociente da carga sobre o potencial. Lembra, a carga nessa situação permanece a mesma, porque ele estava desligado quando foi inserido o dielétrico. Mas o potencial vai ser alterado. E é o valor que ele quer descobrir. A capacitância equivalente nós já calculamos nesta situação, como sendo igual a Q sobre 3V, que multiplica K mais 2. Então, essa capacitância ela é igual a Q sobre quem, professor? Sobre V'. Cancelando Q de um lado com Q do outro e invertendo os dois termos, você conclui então que a nova diferença de potencial que eu chamei V', ela será igual a 3V dividido por quanto, professor? K mais 2. Ah, professor, verdade, né? Sim. E aí você volta aos itens e marca como correto o item D.